chama ao palco Sula Miranda, muito além do universo artístico. Gente, quem conhece a Sula Miranda, cantora, não conhece a Sula Miranda. Porque a Sula Miranda, ela é muita coisa. Muito além do universo artístico, Sula Miranda é uma voz ativa em defesa do setor de transportes, dos caminhoneiros e, principalmente, da inclusão da mulher nesse segmento. E também é colunista da Frota News. Bem-vinda, Sula, por favor. Você consegue? Só auxiliar, perfeito. Chamo também ao palco Roberta Caldas. Na verdade, a Roberta Caldas teve uma falha no voo, não é isso? Perfeito, né? Então, perdão. Mas, ainda assim, vou mencioná-la, porque ela faz parte, uma das apoiadoras do evento, né? Através da Transpocred. Então, não pôde estar aqui presente por conta de uma falha do voo, mas iremos agradecê-la, né? Por toda a parte aí de coordenação também deste evento. Então, convido Gislaine Zorzin, por favor. Gislaine Zorzin, com mais de 30 anos de experiência no setor de transporte e formação em administração, logística e psicologia. Gislaine é membro do Conselho Superior da NTC e Logística, integra a diretoria institucional da BTLP e é vice-coordenadora do movimento Vez e Voz do SETCESP. Muito bem-vinda. E agora convido também Renata Porto de Oliveira, compondo o corpo aí de docentes, profissional com 35 anos de experiência em gestão da cadeia de suprimentos, logística e transportes, pesquisa e desenvolvimento e comércio exterior. Tem trajetória consolidada em organizações multinacionais dos setores industrial, agroindustrial, de bens, de consumo e energia. No meio acadêmico, é docente nos cursos de gestão e negócios do SENAC e da Fundação Salvador Arena. Correto? Bem-vinda, é um prazer tê-la compondo esta bancada. E agora, para mediar, a gente convida uma das jornalistas mais importantes e imponentes do setor de logística e transporte. Convido para compor essa tribuna, que eu teria a honra, né, de ceder essa tribuna para Graziela Potenza, editora-chefe da revista Caminhoneiro, com quase 4 décadas de experiência, construiu uma carreira sólida e respeitada no transporte rodoviário de cargas, sendo reconhecida por sua atuação na valorização dos profissionais que movem a economia brasileira. É autora do livro Caminhoneiro Herói, que retrata a importância e os desafios da profissão. Ufa, bem-vinda. Por favor, o espaço é seu, fique à vontade. Muito obrigada. O formato e a condução está por sua conta. Bem-vinda. Muito Orgulho ter você aqui obrigada. conosco. Bom dia a todos, primeiramente. Tá? É um prazer apresentar esse quadro. Eu estou até emocionada, para falar a verdade, para vocês. Sabe por quê? Porque, como ele falou, eu tenho quase 4 décadas. Ó, você está combinando comigo. Combinamos. Eu tenho quase 4 décadas, né? Mas eu comecei novinha, viu, gente? Não pensa, não. Eu era menininha quando eu comecei. E no jornalismo, nesse tempo, predominava homens, no jornalismo especializado. Só vou abrir rapidinho isso daí. Era masculino. Então, não foi nada fácil a minha trajetória nesse setor. Não foi nada fácil. Mas agora eu sou muito feliz de ver que tem muitas mulheres, excelentes mulheres, especializadas no setor de transporte de carga, que estão comigo, colegas de trabalho. Então, estou muito satisfeita. Agora, eu gostaria de saber como que está o segmento de logística. Eu sei que a Sula Miranda, ela é pioneira na valorização do caminhoneiro. Eu já acompanho você, já fiz muitas matérias. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Vou abrir espaço para vocês. Boa tarde, bom dia, boa tarde, ainda bom dia, né? Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui num evento de tanta importância, cumprimentar o Marcos Vilela, meu companheiro de tanto tempo, e que tem a ousadia sempre de me desafiar para estar com ele escrevendo sobre transporte, né? Porque eu sempre digo que eu sou muito mais aprendiz do que poder ter autoridade para falar tanto assim, né? Mas eu tenho, vamos dizer, o que já foi dito aqui também pelo Reinaldo, a experiência, né? Como você disse, eu também tenho
40 anos, gente, de estrada, tá? Não é de vida, não. Começamos novinhos. Não precisa procurar no Google, que eu já falo, tá? É 62 de vida que eu faço no mês que vem. Então, porque senão o povo fica lá buscando no Google, nossa, eu sou fã dessa mulher desde pequeno e ela está falando aí que tem 40 anos. Gente, não precisa pesquisar, tá? É de estrada, é 40, como você, amiga. Vou fazer igualzinho, 40, igualzinho. 39. Vou já fazia matéria com você. Hein? Então, vou completar os 40 no que vem, né? Porque eu não gosto de falar de carreira, porque a gente que está nesse setor tem que falar de estrada mesmo. E eu tenho o privilégio, né, de, nesses 40 anos, eu comecei, claro, na música, mas por conta de uma música, que é, quem não tem ainda o conhecimento, né, do meu repertório, talvez por não curtir o estilo musical, né, do que eu canto, mas por conta de uma música chamada Caminhoneiro do Amor, eu tive o privilégio de, no momento zero, aí, há 39 anos, receber o título como Rainha dos Caminhoneiros. E isso me trouxe uma responsabilidade, né? E não basta ser rainha, eu tive que participar. E nisso eu fui me envolvendo em eventos como esse, em entrevistas, em desafios de ser colunista da Transporte Mundial, depois de, enfim, o Marcos está sempre me puxando pela mão, né? E aí a gente vai aprendendo e participando de muitas coisas. E hoje, né, até outro desafio de estar aqui como painelista, mas e até falei, Marcos, como assim? Nunca fiz isso, né? Como que eu vou fazer? Mas eu me coloco na posição o quê? De estar aqui representando a mulher nesse setor, de estar aqui para falar, principalmente também no olhar como das caminhoneiras, na verdade, representando o meu povo, o caminhoneiro, né? E, claro, como mulher também as caminhoneiras, e acho muito importante trazer essa pauta no setor da logística, das mulheres na logística, né? Que não é só o caminhoneiro. Eu estava comentando agora há pouco, a gente ali por trás, falando sobre, vou até dizer, o Felipe comentou, né, a frase, vou ter que dar o nome, né? Quem fala se está na mão veio de caminhão é o meu querido amigo e o meu guru do transporte, Urubata Elô, né? Mas ele deixou eu me apoderar da frase, porque eu falo em todas as minhas entrevistas ao longo desse período todo. Mas a gente comentou, né, Gislaine, sobre ali, se está na mão veio de caminhão, mas quem dirige o caminhão? Né? Por trás, quem traz o caminhão é o caminhoneiro e a caminhoneira. E isso a gente, acho que o meu papel aqui hoje, principalmente, é poder estar aqui à disposição para falar da dificuldade, dos desafios e de como está, como é representado essa pessoa, esse ser humano que está transportando esse, né, a gente tem tudo na mão, porque tem um ser humano ali trabalhando e fazendo esse papel de fazer chegar tudo isso às nossas mãos, né, e que aí precisa, sim, ter pessoas na logística que vão estar, como ela, à frente de uma empresa, cuidando também para que esse profissional, através da educação que tem Senac, SESC Senat e tantas outras instituições, FABET. Eu tive o privilégio de participar da primeira turma do curso de gestora de unidade móvel que a FABET promoveu. E eu participei como aluna, tá, gente? Eu não fui lá, não foi presença VIP, não foi contratada, não foi. As alunas, no primeiro momento, acharam que era fake, mas não, eu fui viver. A Sula Miranda aqui, fazendo o curso, eu tive a oportunidade, porque eu queria, eu realmente me envolvo, né? O Felipe falou que é porque eu quero viver a experiência, como eu falei há pouco, né? Não basta ser rainha, tem que participar. Então, eu quis fazer uma viagem de caminhão com uma caminhoneira, eu quero me envolver para viver e saber do que realmente eu estou falando. Então, agradeço a todos nessa oportunidade de estar aqui, dividir com todas vocês, né, com mulheres que eu sei que têm muito conhecimento para a gente compartilhar aqui. Obrigada mais uma vez a todos e estarei aqui à disposição. Perfeito. Agora eu gostaria um pouco da palavra da Gislaine sobre o assunto, falar um pouco de sua experiência para passar para nossas colegas. Bom, bom dia. Eu fui já apresentada, sou Gislaine Zorzin. Eu dirijo a transportadora da minha família, sou neta, filha de caminhoneiro e
caminhoneira, sem habilitação, mas eu dirijo. Ninguém conta, tá? Não tem ninguém do trânsito aqui, né? Só você. Ó, fala para ninguém que minha habilitação é B, mas a gente até falou, né, que eu tenho que... A Sula e eu, nós vamos para a FABET para fazer o aumento aí da categoria. Eu dirijo de sem vergonha só. Quando chega caminhão novo na empresa, eu quero saber, né? Então, assim, eu faço parte de muitas associações de classe e defendo muito, por ser filha e neta de caminhoneiro, a profissão de motorista, né? Até a gente falou exatamente isso, que eu falei, vem de caminhão, mas o caminhão não vai sozinho. Tem que ter uma pessoa que é o motorista, que é aquela pessoa que a gente, muitas vezes, não valoriza. A sociedade, acho que no painel anterior alguém disse isso, né, que a sociedade olha o caminhão como uma coisa que atrapalha, um estorvo, um transtorno, né, uma coisa que atrapalha, é o que para em fila dupla, é o que joga o caminhão em cima, e a mesma coisa com o motorista de ônibus, e, na verdade, o motorista de caminhão, ele está resolvendo a nossa vida, ele está fazendo o mundo acontecer, né? Eu sou uma entusiasta mesmo dos motoristas de caminhão, porque eu sei que isso, independente da tecnologia, a gente logo acredito que a gente vai ver caminhões autônomos aqui no Brasil. Eu acho que vai demorar, né, um tempo ainda para isso acontecer, acho, né? Porque agora tudo é tão rápido, então vai demorar uns 2 anos, talvez, para acontecer, né? Então, o que eu penso? Que por trás de um caminhão autônomo vai ter que ter um operador, e esse operador, hoje em dia, a gente gourmetiza muitas coisas, né? Então, eu participei de um evento outro dia e estava falando com uma motorista de caminhão, e eu falei, posso te chamar de caminhoneira? Aí ela falou assim, não, eu sou operadora de equipamento, gestora. Eu falei, nossa, que bonito, né? Mas eu sou caminhoneira mesmo. No final das contas, gente, é isso mesmo. A gente está na rua, a gente vê o dia a dia na rua, nas estradas, e eu vejo ainda muito do que eu via. Eu estou no setor de químico. A minha empresa é uma empresa química, então ela é muito regulamentada. Os meus colaboradores, meus motoristas, tem um motorista mulher na empresa, formada pela FABET, a Mônica. E, assim, a gente tem um controle muito grande de legislação, enfim, caminhão com câmera, uniforme, EPI, que tem que se usar, mas você vê a maioria, eu acho que dos caminhoneiros e dos motoristas que abastecem o nosso Brasil hoje, o nosso mundo, na verdade, é o caminhoneiro de bermuda, chinelo, não é, sem camisa, que está ali e precisa ser respeitado. A gente tinha dito aqui sobre a falta, né, de mão de obra no nosso setor. A gente já percebe que esse é um problema que não é exclusivo do nosso setor. Eu acho que toda a mão de obra braçal, vou dizer assim, não sei se está certa a minha colocação em falar braçal, mas a mão de obra de força de trabalho mesmo, as pessoas não querem mais fazer, porque justamente pelo TikTok, pelo Instagram, que hoje em dia é muito mais fácil, né? As pessoas descobriram que chegar na frente, pegar o celular e falar, olha, 5 coisas que eu nunca te contei sobre o transporte, e a última vai te surpreender. E aí, no dia seguinte... não é isso? E aí, chega no final, a última não surpreende ninguém, só que aquela pessoa, cada clique que ela recebeu lá, ela está ganhando dinheiro. Então, por que uma pessoa vai querer se sujeitar a ficar dentro de um caminhão, muitas vezes no sol, esperando dias para descarregar? Dias. Eu participei de um evento da Associação Brasileira da Indústria de Cloroálcalis a semana passada, e tinha um público, 90% de embarcadores. Eu falei, eu vou aproveitar agora, porque eu sou associada, posso falar o que eu quiser. Não tem... eu posso falar. Então, eu falei, eu vou falar com os embarcadores, porque, realmente, o tempo de espera de carga e descarga é desumano que a gente tem hoje.
Assim, eu sei que aqui tem muita gente, né, do setor e que, às vezes, a gente no escritório, eu mesma lá, eu fico no escritório o dia inteiro, eu não estou lembrando do meu motorista que está lá esperando para descarregar. E foi muito interessante que, um dia antes desse evento que eu participei, que eu já tinha, né, planejado na minha apresentação, falar sobre isso, eu estava olhando no nosso grupo de WhatsApp e eu vi um motorista da Zorzin falando: olha, estou há 1h30 na porta do cliente, já esperando a nota fiscal, já com o caminhão carregado, esperando a nota fiscal para sair. E alguém da minha operação respondeu o seguinte: pô, relaxa, 1h30, porque as pessoas normalizaram que esperar tudo bem, o motorista ele não quer esperar. Então, a gente fala, falta de mão de obra, você vai ter uma pessoa que vai entrar, no meu caso lá, num caminhão monitorado, com uma câmera na cara dele, ele não pode olhar no celular, se ele bocejar, alguém do gerenciamento de risco vai ligar para ele e falar: escuta, você está cansado? Você vai ter que parar. Uma pessoa controlando a jornada, ele está ali o tempo inteiro, ele chega num lugar, ele não tem infraestrutura para ser recebido, ele não tem, às vezes, um banheiro, uma água para tomar, nessa espera que ele fica. Eu fui super boazinha, que eu falei, eles chegam a ficar 6 horas esperando. Mentira, a gente sabe que fica dias, às vezes, esperando. Eu conversei com uma pessoa nesse evento, que um motorista dele ficou 7 dias para fazer descarregar um caminhão. É desumano isso. Quer dizer, as pessoas dessa empresa saíram, foram dormir, foram para casa, ficaram com a família, e esse motorista estava lá. Então, assim, eu defendo muito a inserção das mulheres no nosso setor, mas, principalmente, eu defendo que a gente tem que sair daqui e cada um plantar uma sementinha de que o motorista de caminhão precisa ser respeitado pela sociedade, para a gente não poder ficar desabastecido. Se a gente não tiver, se não tocar o nosso coração, né, a questão da desumanidade de ser tratado como um marginal, que muitas vezes o motorista é tratado assim, se isso não tocar o nosso coração, então que toque pelo menos de que, se acabar essa profissão, a gente vai ficar enrolado pra caramba, porque aí não vai ter nada, não vai ter nada. A gente estava conversando, né, Marcos, antes do evento, que a ponta final sempre vai ser feita pelo transporte rodoviário. Eu sou uma grande entusiasta de outros modais, eu acho que tem que fazer muita ferrovia, tem que fazer o que for possível, mas a ponta final vai ser um caminhão que vai entregar sempre. Sempre. Eu falei, quando tiver o teletransporte, que talvez, né, quando assisti os Jetsons, tinha, né? E eu espero tanto, eu falo que esse dia chegue, mas alguém vai ter que levar esse equipamento no lugar para ele transportar as pessoas. Então, a gente vai precisar, o transporte ele não vai acabar nunca. Então, eu acho que o que eu luto e o que eu peço, em todas as vezes que eu me apresento, é para que as pessoas se sensibilizem com o motorista, com essa profissão que é fundamental, é essencial. Na pandemia, né, houve tanto... nossa, vamos bater palma na sacada para os médicos. Olha, parabéns para os médicos, mas se não levar o respirador no hospital, que é o motorista que vai levar. Eu não parei de trabalhar nenhum dia na pandemia, porque eu falei, eu não vou deixar o meu pessoal na rua todo dia, porque na época eu fazia entrega de cloro e atendia a Enel. Então, quer dizer, não para, não pode parar. Hoje, pior não, ainda bem que na época eu não tinha esse cliente, porque se eu tivesse, tinha ficado mais louca do que eu já fiquei. Mas hoje eu atendo gás medicinal, por exemplo. Então, se o meu motorista não chegar, é uma coisa assim super crítica, né? E para você conscientizar o pessoal, eu faço a parte de home care também, então eles entram em casa de gente doente para entregar um cilindro de oxigênio. É difícil quem esteja disposto a fazer isso. Por isso que eu acho que a gente precisa enaltecer, precisa valorizar o motorista e o nosso setor cada vez mais. Eu falei demais. Perfeito, imagine. Está aqui para isso, né? Principalmente a sua experiência é muito importante.
Eu gostaria agora que a Renata... A Paula vai entrar no fator debate. Calma. Por isso que eu pulei. Renata Porto. Bem, bom dia. Meu nome é Renata Porto. Eu tenho Porto até, logística até no nome, né? Já nasci Porto. Eu debato um pouquinho isso de termos pais e mães que orientam, porque meus pais nunca me orientaram para eu estar sentada aqui hoje. Eu não fui orientada para ser docente. O que eu sou hoje é porque eu estudei lá atrás. Eu conheço a Sula, da época que ela ia para o Tatuapé, com aquelas mini saias, e ela nem me conhecia. Então, assim, se hoje eu estou aqui, é por escolha minha, até as de ferramentas que eu fui durante a minha formação. Porque, quando eu terminei a faculdade, eu estava numa multinacional japonesa, muito acomodada, já como estagiária, analista. Aí eu falei, não, espera aí, eu tenho que batalhar alguma coisa diferente. Aí eu decidi que eu ia trabalhar numa cervejaria, hoje a maior cervejaria do mundo. E lá eu briguei por banheiro para caminhoneiro, porque nós trabalhávamos com 80 caminhões por hora, carga e descarga, TMAD rápido, e não existia logística. Eu era uma analista de planejamento e controle de distribuição. Eu não entendia o que era logística. As pessoas falavam em logística como o cara que muda a vitrine da loja. Eu falei, não, espera aí, isso não é logística, isso é logista. E aí eu fui estudar mais a fundo. E não tinha curso. Eu sou de 40 anos atrás, não tinha curso, não tinha profissionais. Eu fui atrás de veículos de comunicação, da revista, da banca de jornal. Não tinha IA, não tinha prompt. Hoje eu ensino aluno a fazer prompt em sala, quando eu dou ao vivo a aula. Então, eu fui através... Eu já conhecia você de reportagem, porque a gente procurava consistência. Eu lia livros para entender o que era logística. E muita literatura internacional, porque eu trabalhava com engenheiros químicos muito conhecedores do que faziam. E eles nos desafiavam todo dia. Então, eu tinha carga de CO2 chegando na fábrica às 3h. E eu não tinha pessoal para fazer isso. E eu ia lá esperar o caminhão lá na curva, 4 quilômetros antes, para que ele não tombasse uma carga que ia ser abastecida à linha, que ia pressurizar a cerveja, o malte, para chegar na garrafa, no chopp, lá na ponta. Então, eu apoio muito o caminhoneiro. Hoje, eu trabalho no Porto de Santos em algumas melhorias. Às quintas-feiras, eu vou sempre para Santos. Então, eu trabalho com os maiores players hoje de mercado, tanto no setor de resíduo e modernização do porto, como a Rumo e a Ambipar. E sou docente no Senai, no Senac, porque eu fui atrás. Ninguém me orientou a ser assim. Foi a curiosidade que me tirou da inércia. Então, quando eu fui fazer agronegócios, eu fui transportar gado Nelore para a pecuária de Goiás. Eu transportava esperma de boi premiado, eu levava o touro, eu levava o manga larga da Paula, da fazenda dela, da porta da fazenda até a pecuária, e da pecuária para não pegar nenhuma virose, porque se pegar você tem que matar todos. Tudo que está na pecuária, na feira, no evento. Então, a gente tem uma logística específica para o agronegócio. Eu já peguei caminhoneiros parados na Serra de Santos por dias, mais do que 7. 20 dias, porque tombou uma carga de soja, tombou uma carga de fertilizante, quando eu ainda trabalhava em outra multinacional, e você tinha que ir até lá para ver se a carga estava intacta. Eu ia lá ver se o caminhoneiro estava vivo, porque ele podia ser roubado, ele não tinha o que comer. Então, a gente passava, comprava as coisas, levava para o caminhoneiro na ponta, porque é ele que movia o nosso país. Se vai ter drone, se vai ter teletransporte, multimatéria, a carga tem que chegar. Se você vai dormir ou vai ficar acordado, é um problema seu. Eu quero que você resolva o nosso problema. Sempre foi assim. Então, eu acordo e durmo pensando em resolver alguma coisa que vai dar errada.
Então, eu acordo pensando 2 dias depois. E dá errado. Sempre o caminhoneiro é quem vai... Ele leva a família junto, quando é férias escolar. Então, ele vem do sul, o sulista, ele gosta muito de levar a família, os filhos, para conhecer uma fábrica de cerveja, para conhecer uma fábrica de fertilizante, para participar de uma pecuária. Tá, mas e quem olha esse cara? Eu olho só a carga dele, mas o olhar feminino me fez fazer e subir na minha carreira ao ponto de hoje dar aula numa instituição que valoriza isso, porque o aluno pede. Porque hoje quem vai para dentro de uma sala de aula, quem faz realmente um curso valer a pena, é o aluno. E a gente tem que dar essa resposta para ele. Porque ele quer sair da sala de aula fazendo. Ele não quer ter que ler outro livro ou pensar, não, espera aí, eu tenho que ler o capítulo tal para resolver tal. Não, espera aí, eu não tenho que ler nada, eu tenho que ter isso na minha cabeça. O prompt está aqui. Ele é humano. Primeiro na minha cabeça, depois no IA. Por isso que eu ensino o aluno em sala de aula a fazer prompt. Porque ele tem que pensar assim. Pô, mas a senhora é tão velha, sabe fazer prompt de IA? Sim, porque você tem que ser mais inteligente que ela para fazer a pergunta certa. Você tem que ser o agente da IA. Daí a gerência de prompt. Então, eu ensino o aluno a pensar complexo. Se ele vai usar, ele já sai usando da sala de aula, porque eu deixo à vontade. Hoje, o computador é o celular dele, eu não posso impedir um aluno de fazer consulta. Quem sou eu para impedir? A informação é livre, cabe a você o senso de buscar por ela. Então, acho que era isso que eu tinha que falar. Eu tinha muita coisa, são 40 anos de carreira, quase, e hoje eu sinto que valeu a pena ter perdido noites de sono, buscado especialistas na área, não ter IA para pesquisar, que me fez acordar mais rápido, e estar na frente antes do meu concorrente no mercado de trabalho. Então, se eu fui gestora, eu agradeço pelos incompetentes que não fizeram a parte deles. Por isso que eu estou aqui. Que eu sou competente ou não, eu só vou descobrir na minha outra encadernação, porque nessa eu só vou receber o dinheiro. Então, não sei se eu sou muito ou pouco competente. Eu sei que eu estou numa escola que ensina para quem quer aprender, e quem está na aula vai lá para isso. E aluno meu sai crítico. É isso que a gente gosta lá no Senac. Despertar, jogar a moedinha e o cara cair e vir junto. Eu já tirei muita gente de TikTok, que fritava linguiça, e eu falei, nossa, que material legal que você está fazendo, mas não tem coisa melhor, assim, mais, que dá mais dinheiro do que isso? Então, a gente tem que tirar o aluno do lugar comum. É isso que vale a pena acordar. Esse é o meu propósito. O dia que eu não tiver propósito, não vale a pena estar aqui. E a logística, o supply chain, vale a pena, desde que bem feito. Porque a gente está mexendo não com o nosso dinheiro, com o dinheiro do transportador, do embarcador, da comunicadora, tudo tem que dar certo. O supply chain tem que acontecer. Tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Perfeito. Obrigada. Parabéns, né? Cheio de iniciativa, tem que dar o parabéns. Obrigada. Aliás, para todas, né? Para todas as mulheres aqui. Todas as mulheres, porque nunca disseram que ia ser fácil. Nunca. Nós acordamos mais cedo para dizer que vai valer a pena. Muito importante, abrindo novos caminhos, né, para as novas profissionais. Perfeito. Grazi, esse é o momento que eu interrompo o seu painel para trazer o fator debate. É um momento que eu gosto. É um momento que a gente gera a pergunta, que a gente fomenta a conversa. E eu quero convidar, né, para compor aqui essa bancada de painelistas, Paula Vidotti Perlatti. Está correto a pronúncia? Perfeito. Paula, bacharel em logística pela FATEC, Jaú, e em engenharia de produção pela Unicep, pós-graduada em educação pela UFSCar e com MBA em comércio exterior pela Abracomex. Paula atua como monitora de educação profissional do Senac, unindo vivência operacional e acadêmica na cadeia logística. Por favor, bem-vinda.
Agora, Grazi, é um momento que você começa a trazer aquele seu toque mágico de jornalista, né? Por favor, fique à vontade. E você sabe que eu sou o tipo de jornalista provocativa. Não vem que não tem. Nós sabemos, é Não por isso vem que que- você está Não vem que compondo. não tem. Não estou aqui para... Eu gosto de provocar, é minha Coisa natureza. Então, Isso aí. só rapidinho, quando eu comecei a carreira, eu era redatora. Então, quando abria uma vaga de editor na revista, eu falei, poxa, agora eu vou subir. Agora eu vou ser editora, acho que vai pintar minha chance. Só que, infelizmente, não acontecia. Às vezes, eles contratavam outro homem para ser editor da revista. E eu continuava como redatora. Eu falei, puxa, tudo isso vai mudar, eu me empenho tanto, eu escrevo tanto, entrego mais matérias. Então, eu gostaria da opinião de vocês. Você sabe que o segmento de logística, ele tem vários cargos, né? Eu gostaria de saber de vocês as mulheres ocupando o cargo de liderança, não só participando da logística, mas também ocupar um cargo de liderança. Gostaria a opinião da Sula, e depois da Gislaine, e de vocês também, da Paula e da Renata. Bom, eu acredito que a mulher ocupar o cargo de liderança hoje é exatamente essa diferença na sociedade. Em que sentido? A gente já, por natureza, né, da história da mulher, a gente tem a liderança do lar. Né? Então, é aquela coisa que ela falou, a gente acorda mais cedo para poder deixar... Né, é a comida do filho, é a marmita do marido. No caso dos caminhoneiros, das caminhoneiras, é aquela coisa de a logística da viagem e tudo mais. Enfim, a gente já tem tudo isso pré-programado na noite anterior. Né? Então, a liderança da mulher, principalmente no setor da logística, acho que a mulher trouxe também para o setor de logística essa coisa dessa organização de uma forma diferenciada. Né? As empresas, e eu tenho certeza que os empresários, ela também tem os colaboradores dela, que vai poder também falar da diferença de quando tem um motorista homem e um motorista que cuida do caminhão. Né? Hoje a gente sabe que tem empresas que dão oportunidades, mas também tem o outro lado, que a gente depois pode comentar aqui, da falta de oportunidades, né, que se forma. A gente está falando, é um seminário de educação. Né? Então, de formar um profissional, de formar, vamos formar novos profissionais, mas como é que forma um novo profissional e depois ninguém dá oportunidade para ele começar numa empresa? Né? Isso aí é uma pauta que a gente pode estar depois comentando, mas essa coisa da liderança já vem naturalmente, né, na formação da mulher, e a liderança hoje vai fazer toda a diferença nesse setor de logística, nesse sentido dessa organização, como ela também citou, né, de trazer essa visão. Eu gostei muito também do que foi falado no painel anterior, dessa coisa dos critérios, principalmente de quantidade e qualidade. Né, que a gente, eu posso dizer isso, por exemplo, até exemplificar com relação, voltando um pouquinho no assunto anterior, né, do painel anterior, eu vou falar só, tá, porque só 300 mil seguidores. Porque, não, mas é verdade, porque a gente vê aí os milhões, os zilhões, os trilhões, né? E quando eu sou contratada, às vezes, por uma campanha, já aconteceu várias vezes de empresas me contratarem, e aquela coisa assim, não, vamos contratar, talvez, como foi citado, o influenciador, porque tem 100 milhões, né, e vai trazer uma visibilidade maior para a minha empresa, mas de que forma isso vai impactar quantas pessoas? Então, na tua pergunta, né, dessa coisa, é muito parecido essa coisa de como você vai influenciar, como você vai gerir, porque o gestor, quem está à frente também, ele está influenciando, né, o educador ele tem que influenciar para educar. Né? Eu acredito, porque o nosso assunto hoje é sobre educação. Se você não for um influenciador, né, você não consegue também passar essa informação e trazer a educação, enfim, gerir
e fazer essa diferença. Então, eu acredito muito nisso, que você usando essa influência, principalmente no caso da mulher, que a gente está aqui para também defender a participação da mulher no setor da logística, né, e representar essa mulher e trazer essa visão feminina também para esse setor. Ótimo, obrigada. Por favor, Gislaine. Você que ocupa um cargo de diretora, né, administrativa, então eu gostaria da sua sou diretora experiência aqui para administrativa. nossos colegas. Isso, eu sou diretora administrativa, mas como a empresa é da minha família, isso surgiu naturalmente, né? Eu cresci dentro da transportadora, dentro de caminhão, e essa questão que você falou, toda vez que eu ouço isso, né, você falou assim, davam oportunidade para um homem e não davam para mim. Eu tive esse privilégio de ter essa oportunidade já meio que, sei lá, já estava escrito lá, né? Eu falo que eu não escolhi minha profissão. Para mim, quando eu nasci, eu falei, bom, meu pai construiu, é isso daí que eu vou fazer. E é isso que eu faço até hoje, né? Então, assim, eu nunca senti isso na pele por estar, acho que desde muito nova, né? Desde os 14 anos eu trabalho dentro da transportadora da família. E a gente tem funcionários lá até hoje daquela época. Gente que pegou meu irmão no colo, que é o meu irmão, meu sócio hoje, né? Meu irmão mais novo, e está com a gente até hoje. Então, eu não sentia isso dentro da minha empresa. E agora que eu estou envolvida, né, com essas questões do Vez e Voz, que a gente fomenta a trazer as mulheres para dentro do ambiente do transporte rodoviário de cargas, em vários níveis, principalmente em cargos de gestão, eu vejo e converso com muita gente e vejo a dificuldade que é da inserção das mulheres no ambiente que é majoritariamente masculino, né? Hoje eu sou também, esse ano, eu fui eleita como diretora institucional da ABTLP, que é a Associação Brasileira de Transportadores de Produtos Perigosos, e eu sou a única diretora na diretoria, o resto é tudo homem. Então, eu sempre fui de falar assim, não, porque é normal. Não é normal, porque eu vejo nas fotos, quando vai sair as fotos, às vezes tem, assim, tipo, 30 homens e eu lá no meio. Aí eu já vou lá no meio, entendeu? Cara de pau, né? Mas a gente tem que ir mostrando isso. Eu vejo na minha empresa, por exemplo, a minha visão e a visão do meu irmão, que seria a visão masculina e a feminina, né? A minha visão traz muito mais, eu acho que essa coisa que a Sula falou, a mulher tem essa visão maternal, de cuidado, mesmo quando você não é mãe, né? Você tem essa visão mais humana, digamos assim. Às vezes eu confesso que muito detalhista. E pensando muito nas pessoas, às vezes eu confesso que fico de saco cheio, muitas vezes, porque é difícil, né, lidar com pessoas, e eu quero tanto fazer coisas mais, transformar o ambiente de transporte, que é tão técnico, numa coisa mais humana, mais leve, e é tão difícil fazer isso. E no primeiro painel eu estava pensando justamente sobre isso. Vocês que são educadoras, acho que vão poder falar melhor que eu sobre isso, mas realmente é a educação que começa por tudo, e comunicação. Então, eu vejo que a forma que eu me comunico dentro do setor, muitas vezes, acaba me tirando o respeito mesmo, porque eu venho com essa visão mais humana, e as pessoas, às vezes, não querem ouvir isso daí. As pessoas estão tão acostumadas a ser tratadas ali, sabe, a ferro e fogo, que, às vezes, quando você vem com essa visão, parece que é uma coisa meio hipócrita, sabe? Falar nada, essa daí não quer nada disso, não. E na verdade, eu gosto de trazer possibilidades de que a gente possa fazer com que a economia, por exemplo, circule dentro da Zorzinha, entre as famílias. Eu gosto de trazer as famílias para dentro da empresa, aproximar os filhos, até para criar aquele interesse que não existe mais hoje numa criança de querer trabalhar no nosso setor. Muito menos ser motorista, né? Acho que logística ainda a gente vê muita gente,
porque tem uma oportunidade mais nos cargos administrativos, mas na operação, hoje em dia, os meus filhos, por exemplo, eles trabalham na transportadora já, porque são obrigados, né? Que eu obriguei eles a trabalhar lá desde... Eu falei, eu comecei com 14 anos, vocês vão começar também. Então, com 14 anos, já jovem aprendiz, os dois. O meu mais velho faz 18 anos, sábado agora. E está no 3º ano de comércio exterior, porque se interessou pelo setor, mas ele está lá dentro agora. Agora, quantas pessoas têm essa oportunidade? Não tem. Uma coisa que a Sula também falou sobre oportunidade, né, que eu falo, eu trabalho com químico, como já disse. Então, para eu entrar numa empresa com a minha equipe para trabalhar, eles querem experiência de 4 anos. E aí eu falo, vou trazer a mulher para a minha empresa. Trago mulher, mas tem muita mulher que acabou de conseguir uma habilitação profissional. E aí você chega para o cliente e fala, mas aí não vai dar. Não, mas vamos tentar, vamos fazer um projeto junto. Eu acho que a nossa missão como empresa é fazer isso, né? Chegar no embarcador, no cliente, e tentar convencer de que uma chance, uma oportunidade é urgente hoje na sociedade. A gente não tem motorista. Os que têm estão saindo fora. Os que têm estão envelhecendo, estão se aposentando, e essa mão de obra não está se renovando tão rápido quanto ela está acabando. Então, assim, eu falo, a gente precisa de gente no transporte. E a oportunidade de mulher como motorista é a gente tem uma oportunidade muito grande. Se você olhar para os dados de CNH, você vai ver que tem muita mulher com habilitação profissional e que não está no setor, né? Justamente, às vezes, por falta de oportunidade. Eu, por exemplo, tive um cliente que eu falei, vamos colocar... Você tem que chegar com todas os ESGs para tentar convencer, né? Então, vamos colocar assim uma coisa super ultra, que vai ser o máximo. Vamos colocar um caminhão elétrico com uma mulher dirigindo. Ai, achei ótima ideia, vamos fazer, que tal? Então, tá, legal. Só que a mulher que eu tenho aqui, motorista, tem 2 anos de experiência. Ah, mas aí não dá. Não, mas vamos... Entende? Assim, eu não preciso colocar a mulher com 2 anos de experiência para dirigir uma carreta já de cara. Mas ela pode começar num caminhão menor, depois ir para um truque e passar. A gente pode fazer isso. E conseguimos. Mas o problema também é a retenção das mulheres dentro do setor. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade com o homem, para a mulher é pior ainda. Eu falo, a gente tem hoje, até um ano atrás, eu tinha 6 mulheres na equipe de motorista. Hoje eu tenho só uma. Eu tinha 200 motoristas e 6 mulheres, pouquinho. Hoje eu tenho uma mulher só que ficou. E eu não coloco a Mônica, eu falo lá na operação, eu falo, não coloque a Mônica para viajar longe, porque eu tenho medo de deixar a Mônica dormir na estrada. Só vai dormir se for dormir em hotel. Porque eu não faria isso. Eu estava conversando com a Sula, isso eu morro de medo. Eu falo, já pensou? Você dormir sozinha num caminhão, num posto de gasolina, que é a realidade, né, do motorista, sem estrutura nenhuma. O que eu escuto nos eventos do Vez e Voz, o que eu escuto de mulher falando, olha, eu viajo com meu marido, que é caminhoneiro, e na hora que a gente para dormir, não tem lugar para a mulher tomar banho. Então, o meu marido tem que ficar lá na porta do banheiro masculino, bloqueando para a esposa dele tomar banho, para poder sair. Aí, você vai colocar uma mulher que trabalha com você se sujeitando a isso. No meu caso, que não vai nem com ajudante, porque é químico, ela tem que viajar sozinha, não pode viajar. É complicado, né? Essa questão de infraestrutura, quando a gente fala de São Paulo, a gente está no paraíso aqui. Né? Porque saiu de São Paulo, é a realidade, aí é a realidade do Brasil. Aí a gente vê que a Bandeirantes não é, comparativo de estrada para o resto do Brasil, que o que a gente tem aqui, a infraestrutura que a gente tem aqui dentro, não existe fora. A gente, para cumprir jornada, muitas vezes, eu faço viagem para Manaus, por exemplo.
E então vai até Belém, né? De Belém a gente deixa o caminhão na balsa para ir até Manaus. E aí o motorista volta de avião para São Paulo, porque demora muito. Então, assim, nesse trajeto São Paulo-Belém, muitas vezes a gente precisa encerrar a jornada do motorista muito antes, porque eu sei que se ele rodar, para ele achar um ponto de parada para descansar, ele vai ter que rodar mais 500 quilômetros, porque não tem posto de gasolina, de estrada assim, que você pega a estrada e está ali uma placa, próximo posto de gasolina daqui sei lá quantos quilômetros. E é complicadíssima a nossa infraestrutura, né? Por isso que eu estava falando até de caminhão autônomo. Talvez dentro de São Paulo funcione daqui 2 anos, como eu disse, mas no resto do Brasil é complicado, porque a gente não tem infraestrutura básica, quanto mais de tecnologia, né? Internet, enfim. Então, eu saí, acho que, do tema aqui, né? Mas Não, está tudo dentro, Mas, dentro do contexto. mas, assim, Faz parte. mulheres venham para o transporte, tem espaço, tem crescimento. E eu acho que o segredo é como a gente se coloca, sabe? Eu falo que eu tenho certeza que eu fui muito discriminada durante a minha vida inteira profissional. Mas eu nunca senti isso, porque eu não me colocava nesse papel. Então, eu acho que isso faz parte também, sabe? Eu me lembro que, há uns 10 anos atrás, eu fui lá em Curitiba, fui numa concessionária comprar um caminhão. E eu cheguei lá, na frente do vendedor, ele nem levantou a cabeça. Assim, ele ficou escrevendo do jeito que ele estava escrevendo, ele continuou. E aí eu falei, olha, eu preciso comprar 3 cavalos, queria dar uma olhada, né? Aí ele levantou assim, ele falou assim... Ele não levantou para me atender, só levantou a cabeça e falou. E foi a primeira vez que eu me senti discriminada. Tanto é que eu estou contando, você vê como que feriu, né, o ego. mas eu vou contar por que eu lembro. E aí eu falei, eu preciso comprar 3 cavalos, queria saber se você tem a pronta entrega. Foi logo depois da pandemia, ninguém tinha caminhão para entregar, aquela coisa toda. E aí ele fez assim, de onde você é? Aí eu falei de onde eu era, que a transportadora era de São Paulo, eu tinha uma filial em Curitiba e tal. Ah, mas seu papai deixou você vir comprar caminhão? Eu falei, nossa, moço, muito obrigada. Eu falei, eu tenho 40 anos, meu bem, meu pai não fala nada para mim, eu que mando nele. Aí não comprei dele e comprei de outra pessoa. Então, a conclusão que eu chego numa dinâmica dessa, por eu ser mulher, ele não quis nem me atender, ele perdeu comissão de venda de 3 caminhões, porque eu comprei do Milton, depois aqui de São Paulo, e mandei para lá. Então, eu acho que a gente se colocar aonde a gente merece estar e onde a gente quer estar, já acaba com 90% dos nossos problemas. Perfeito, obrigada. Paula, por gentileza. Bom dia, pessoal. Eu sou a Paula. Eu sou docente do SENAC há 11 anos. E pensando, né, nessa temática aí da mulher, né, eu estou pensando aqui no meu histórico, assim, da minha jornada. Eu tive uma oportunidade de fazer o meu estágio numa cartonagem, né, com 11 motoristas. E eu era estagiária junto com uma outra mulher, e a gente tomava conta deles. E, assim, para mim, foi um desafio muito grande, né? Porque lá em 2006, eu aliás, nem estava formada, né? Aí tinha que fazer uma experiência porque a minha faculdade pedia, e fomos lá. E graças, né, a Deus, eu não tive, pensando assim, essa discriminação com a mulher, né, nessa área tão com gênero, né, masculino, mas eu falo que eles nos respeitavam muito, né, isso é um diferencial. E que bom que eu tive essa oportunidade, porque depois eu fui para a área da educação, e é o que eu penso que eu preciso passar para as meninas lá da minha sala, né, que a gente tem que ter uma representatividade,
para conseguir mostrar isso para elas e elas virem para esse, né, setor da logística, que é um desafio. Já é um desafio a área, e já é um desafio educar. Porque, igual o Rinaldi disse, né, em 15 segundos, como que eu vou ensinar sobre o transporte? É difícil. A gente tem, dentro do curso, né, unidades curriculares que são de 100 horas. E aí, como que eu vou falar? Né? Então, a gente precisa pensar também que eu preciso ter essa formação, eu preciso ter incentivo, mas a comunicação, ela precisa vir, né, adequada. Então, como educadora, né, eu falo que a gente precisa incentivar as mulheres, e eu vejo que está cada vez mais mulher predominando a sala do técnico em logística, que é onde eu ministro, né, os cursos, e eu fico feliz. E eu fico mais feliz ainda quando as meninas vêm e falam assim para mim, professora, consegui uma oportunidade. E é tão legal, né? E essa parceria de escola e empresa é o que a gente precisa ter. E eu defendo isso demais e vou continuar defendendo, né? E, né, os nossos parceiros aqui do Senac já mostraram para as empresas, né, que estão aqui, e eu acho que isso faz total diferença. A escola, junto com a empresa, buscar, né, a particularidade de cada um, e a gente vai desmistificando, né, esse olhar que a logística é só para homem, né? E estou aqui para defender, viu, gente? E sou mulher e vou continuar insistindo na área. E fico feliz que esse ano tem uma aluna que ela é operadora de empilhadeira. E, assim, por mais que a gente, né, tenha esse curso, que eu sou lá da unidade de São Carlos, é mais difícil da gente ver a mulher nesse setor, né? E o dia que ela chegou e falou para mim, eu vim aqui para entender da logística, porque eu trabalho com a empilhadeira, mas eu nunca fiz curso, e eu queria entender os detalhes. E aí, a hora que a gente vai mostrando a teoria, e ela vem e fala, professora, aquilo lá que estava no código de barra, agora eu entendo por que ele está lá. Né? E é isso que faz a diferença. Então, eu venho aqui como educadora para defender isso, que a gente precisa ter essas parcerias para não ter, né, esse tipo de perdi a oportunidade para um homem. É isso. Obrigada. Agora, a Renata, por favor. Bem, hoje eu atuo no EAD. E eu percebo o quanto é bom ter o EAD, porque muitas vezes eu quis buscar conhecimento e eu não tinha tempo, ou porque estava numa viagem, ou alguma coisa assim. Então, muita coisa de liderança, eu não desassocio da mulher e da operação. Eu acho que hoje, eu já fui líder em várias organizações que eu trabalhei. Hoje eu estou docente, mas já atuei, já ganhei bônus milionários para aquela operação. Até por ter transformado um banheiro que era masculino em feminino para a família dos caminhoneiros. Ganhei um bônus por isso. Eu falei, nossa, tão básico, né? Mas tudo bem, eles querem dar dinheiro, eu aceito. Mas, assim, eu não consigo me imaginar uma líder se eu não tiver conhecimento para ensinar. O bom líder, ele sabe fazer. E, para saber fazer, ele tem que estar na operação. Ele tem que ser ensinado na raiz. Então, hoje, você perde funcionário porque ele não vê isso em você. Porque ele não enxerga em você um líder. Porque você não sabe fazer. Quem manda em mim sabe fazer. E eu discuto isso com... Eu falo que os meus chefes, eles mandam em mim. Porque é deles que eu espero ter essa orientação. E no Senac a gente tem uma coisa muito legal, que a gente sabe discutir com pares. São todos profissionais que já trabalharam e que vão ensinar. E quando você fez essa pergunta, eu acho que uma líder, ou o líder, e eu aprendi muito com homens, se hoje eu estou aqui, tinha um cara desse tamanhozinho, assim, que, quando me selecionou para a cervejaria, ele falou para mim, e ele participou da dinâmica, éramos 150 pessoas participando de uma única dinâmica, e, no final do dia, 5h30 da tarde, eu soube que eu era escolhida para a vaga. Ele falou, eu não... E ele participou da dinâmica,
desde o ônibus, quando saiu aqui da Vila Maria. E ele me falou, Renata, eu falei, ué, você está aqui na entrevista, mas você participou do começo da dinâmica, você estava no ônibus que eu vim. Ele falou, eu não contrato quem eu não conheço. Então, eu só coloco como uma parte da minha equipe quem sabe fazer. E você foi a escolhida, de 149 pessoas, na sua grande maioria, homens. Mulheres éramos poucas na seleção. Então, não imagino uma líder ser líder, e isso eu divulgo para as alunas, eu conto histórias como quando eu dei aula e o aluno, eu estava sentada, ele falou, ué, quando o professor vai chegar para dar aula? Porque eles estão acostumados. Então, hoje, no EAD, eu sempre foco que o aluno é o protagonista da vida dele. Não sou eu estou ali para orientar. Mas, se eu tivesse um EAD na minha vida na época, eu ia falar assim, caramba, ia me economizar tanto tempo para ser uma líder mais capacitada. Porque eles não querem nos ensinar a fazer. Quem hoje é líder, ensina. E ensina para que tenha bons profissionais. Nas organizações que eu não encontrei isso, eu saí. Porque o bom funcionário, ele não fica esperando. Ele vai embora buscar uma outra oportunidade. E eu falo isso para os meus alunos. Preparem-se, porque é à noite que as baratas saem. É à noite que você tem que estar estudando. É no seu horário, é na sua folga, é no seu horário de TikTok. Então, se eu tivesse ferramentas na época, eu não teria feito só faculdade, só pós, só especialização, só mestrado, só blá, 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 blá. Eu teria me qualificado em casa, mais rápido. Teria conhecimento com pessoas que dominam o assunto que eu queria, porque até gestão de recursos humanos eu já ensinei, porque eu tive bons líderes em recursos humanos e fui buscar formação em recursos humanos. Então, hoje, a informação está onde você buscar por ela, e a hora que você quiser. Basta apenas você ter o quê? Vontade de acordar cedo. E ter instituições, ter meios de comunicação sólidos, com lastro. Porque não é líder quem não tem lastro. É muito superficial. Então, quando um aluno vem falar conosco, a pergunta é funda. E a gente tem que dar uma resposta profunda, por isso que a gente estuda. O professor estuda mais que o aluno para poder responder. Porque o aluno não sabe fazer a pergunta, então, se além de responder, você tem que reformular a pergunta. O líder é isso, a líder é isso. Eu não distingo muito mulher e homem num cargo assim. Eu acho que tem que saber pôr a mão na massa. E é isso que eu falo para todos, todas. Qualquer pessoa merece oportunidade, desde que saiba fazer. Quem sabe mandar... Eu chego no cais do porto, o navio é gigante, caminhão, eu tenho elevador, eu tenho empilhadeira, tudo isso é muito grande perante nós. Mas você vai operar, você tem que saber que a coisa acontece e como ela acontece. Porque você precisa coordenar e tem que saber fazer. Eu tenho habilitação D de dado. Mas não tenho oportunidade de dirigir caminhão, porque, infelizmente, hoje eu não trabalho nisso. Mas já dirigi muito caminhão. E, para dirigir caminhão, tem que ter qualificação. Tem que saber fazer. Para saber mandar o motorista para o lugar que ele tem. Eu lembrei de uma coisa. Quando eu estava um dia na cervejaria andando, com meu HT, meu capacete, minha bota, minha camiseta furada, aí um caminhoneiro virou e falou assim para o chefe do armazém, nossa, eu tinha 25 anos. Nossa, que gata, quem é essa mulher? Ele falou, olha, se eu fosse você, eu ficava quieto. Porque se você falar isso para ela, ela vai te mandar para outra unidade carregar lá. E você nunca mais carrega aqui. Aliás, eu acho que você não carrega em lugar nenhum. Eu só tinha 25 anos. Então, assim, postura, profissionalismo, amadurecimento, respeito e educação. É isso que eu sempre agi. Ética. Profissional acima de tudo. O bom líder tem ética. Tá bom? Acho que passei, né? Desculpa. Perfeito, perfeito. Obrigada. Felipe, temos espaço para as perguntas? Por favor, nós temos espaço para 2 perguntas. Pedimos que os participantes respeitem o tempo de 1 minuto para essas respostas. Tempo, Grazi. Tá bom, estou correndo. Só cobrança em cima da mulherada. Por favor, identifique-se.
De novo, desculpem estar ocupando muito o microfone aqui. Eu sou José Montal, sou médico do tráfego. Queria explicar, Vilela, por que a gente está aqui. É exatamente por causa desse painel aqui, que a partir daquela história lá, Zorzinho, de que mulher no volante é um perigo constante, né? E queria até perguntar para você, seu discurso está muito distante da prática, né? Você tem 200 caminhoneiros e uma caminhoneira só. Por que você só contratou uma? E a outra coisa é o seguinte, a gente sabe, e essa é a nossa curiosidade aqui, Vilela, que a mulher se acidenta 3 a 4 vezes menos do que o homem no trânsito, né? Como a gente mata aqui no Brasil 35 mil pessoas por ano, a gente está brincando aqui que se só mulher dirigisse, a gente só economizava 25 mil vidas, né? Mas essa é uma coisa que a gente acha que poderia ser colocada em prática mesmo. Por que a mulher se acidenta menos, né? Por que a mulher tem muito mais, digamos, senso de cidadania do que o homem, né? E tem uma série de explicações a respeito, inclusive esse fato de que, por exemplo, a velocidade é um fenômeno que agrada muito ao homem e não tanto à mulher, não é? Outro fato, por exemplo, isso provavelmente é decorrente de que o homem primitivo tinha a velocidade como um diferencial competitivo. Se ele não corresse, em vez de caçador, ele virava caça, né? Enquanto isso, a mulher estava cuidando da vida, da cria, né? Ela tinha muitos filhos e estava sempre grávida e cuidando das crianças, e ela era especialista em administrar riscos, no caso, né? Qualquer coisa que ameaçasse a vida da criança, ela teria que estar atenta, né? O pessoal até brinca dizendo que esse medo de barata é porque a barata era uma ameaça real para a criança, né? Se a mulher deixasse de prestar atenção, a barata entrava por tudo quanto era buraco da criança e matava a criança, né? Então, a pergunta é nesse sentido assim, por que você só tem a Mônica lá na sua empresa e por que você não muda essa realidade tendo a caneta na mão lá no caso, né? Não existe no mercado mulher motorista de caminhão, só a caminhoneira Sula ali nunca esteve o seu Red Hunter nunca viu a Sula no mercado aí no soco. José, esse é um problema seríssimo que a gente tem, porque a gente não recebe currículo, principalmente no químico, porque o motorista de químico tem que ter o MOP, né, tem que ser especializado. Então, você não recebe currículo. Eu tenho vagas abertas para mulheres, com certeza. Você falou da FABET, você nunca pensou em estimular a FABET a formar motoristas mulheres? Não, eu tinha 6 há um ano atrás, eu só tenho uma agora, porque todas saíram, porque aí começa, não tem infraestrutura, não tem condição de trabalho boa, você vai carregar, fica 10 horas esperando na porta, a pessoa não quer passar por isso. Então, assim, eu adoraria ter muito mais mulher, porque em off aqui, só entre eu e você já falou dos cuidados e tudo, mas assim, o caminhão da Mônica é o mais limpo, o caminhão da Mônica é o mais econômico, a embreagem do caminhão da Mônica é a que dura mais, o freio também. E assim, ela é a que menos dá trabalho, é verdade. A Mônica vai lá e trabalha. Agora, mulher é melhor do que homem? Não gosto de fazer essa comparação, mas, assim, tecnicamente, realmente, a gente tem dados de que a mulher no volante é uma economia constante, porque não é um perigo, como eu aprendi. E inclusive, às vezes, até eu, porque a gente tem o pensamento já incutido, né, na nossa cabeça. Então, às vezes, eu vejo alguma mulher fazendo alguma coisa no trânsito, eu penso, só podia ser mulher. Ai, que horror. Mas eu penso, é verdade, eu vou falar que não. É verdade, a gente pensa, a gente tem essa cultura, exato. Mas, na prática, isso não é verdade. Na prática, o caminhão é mais limpo, é mais cuidado, Então, assim, talvez, se a gente tivesse, como você disse, acidente, imagina, assim, eu tenho certeza que a Mônica não vai derrubar o portão da minha empresa, como já derrubaram 3 vezes, e foi homem que derrubou. Foi um motorista homem.
Então, assim, não... eu não gosto de colocar, sabe, um é melhor que o outro. Não acho que seja. Mas a oportunidade, eu tenho certeza que todas as empresas de transporte que têm vagas abertas hoje estão dispostas a contratar mulheres, sim. Como eu tenho lá aberta, e, inclusive, até contrariando alguns conceitos aí, eu fiz uma época divulgação de vaga para mulheres. Eu falei, eu vou ser processada, porque não pode. Mas eu fiz. E assim, de 100 currículos que chegam para mim, 2 são de mulheres. E aí eu tenho a questão que esbarra na experiência. Eu até já peguei, já contratei mulher sem experiência para trabalhar lá com a gente e falei, olha, você, enquanto não tiver muita experiência, você fica fazendo aqui manobra interna com caminhão, leva caminhão para arrumar, não sei o quê. A gente faz isso, mas hoje em dia também você colocar esse tipo de custo dentro da empresa é complicado, né? Você bancar a experiência de uma pessoa por anos, considerando que eu tenho cliente que exige 4 anos de experiência. Então, você imagina eu pegar uma recém-formada e ficar 4 anos bancando o salário dela dentro. Eu adoraria fazer isso como ser humano, como né, isso, como a parte social, mas assim, financeiramente é inviável. Mas, assim, com certeza, as vagas todas que estão abertas para motoristas, eu adoraria preencher com motoristas mulheres. Você falou da questão da autoestima do caminhoneiro, né? Talvez seja até algo a ser pensado, né? Como é que você melhora a autoestima, né? Porque realmente é assim. Uma coisa que a gente sabe com certeza é que a mulher tem até em função daquela questão do arquétipo, né, de que o homem saía e a mulher ficava mais restrita ali, é que a noção espacial dela é um pouco prejudicada em função disso, né? Então, a mulher, em relação a pequenos acidentes, ela comete mais mesmo, mas nunca são acidentes fatais, na verdade, né? Quase nunca, né? Ela bate na coluna que não deu certo, aquelas coisas assim. Não, né? Derruba portão, hein? Eu tenho esse mas os grandes dado. acidentes até dizem que ela sofre mais com o lesionado do que o próprio lesionado, né? Tem essa característica, e na medicina também é assim, as médicas sofrem tanto com o seu doente que elas vivem menos do que os homens, quando são médicas, né? Porque sofre, o homem acabou o consultório, vai para casa, acabou tudo. A mulher leva o problema para casa. Envolvimento emocional, é um bicho interessante, né? a mulher, né? Por exemplo, você falou do cuidado, né, para dirigir. Eu falo por mim, depois que eu sempre gostei de dirigir, porque cresci no ambiente de transporte, então, e gostava muito de correr, né? Meu pai me chamava de pé de chumbo, saía comigo e falava, Gislaine é pé de chumbo, vai. Nunca causei um acidente grave nem nada. Mas depois que eu engravidei do meu primeiro filho, eu mudei completamente a maneira de dirigir. Completamente. Que aí entra naquilo que a gente falou acho que do instinto materno. E até hoje, assim, eu dirijo com muito cuidado. Dirijo devagar, dirijo sem pressa. Mas isso daí eu acho que também é uma característica da mulher por conta do instinto materno. Posso complementar rapidinho? Essa dificuldade, né, de ter a mulher, né? Tem a maior transportadora da América Latina, ela estava com essa dificuldade, ela criou um programa, Mulheres na Direção, e fez a parceria, né, com uma escola. E agora ela já conseguiu incluir 200 mulheres desde 2021. E nesse estudo viu que o turnover, né, foi muito pequeno, porque a própria empresa ela já consegue fazer com que as mulheres venham com uma outra mentalidade e pensamento, né, e vem disposta para ter esse desafio. Então, é um programa, né, que quando a gente consegue fazer essa parceria junto com a escola, com a educação, que talvez seja, né, uma solução e
talvez pensar diferente, né, para que a gente ingresse mais ainda. Perfeito. Gente, eu tenho tempo só mais uma pergunta, porque eu excedi o tempo desse painel, rapidinho. por favor. E foi medida a eficácia das meninas comparando com os homens nessa empresa, no caso? Provavelmente, eu não tenho esse dado, tá? Foi. Provavelmente. Mas já tem. Por favor. Desculpa o monopólio pelo microfone. Fica tranquilo. Vou tentar ser bem breve. Mas, assim, pegando o passado de vocês e o presente, né, e vendo aqui a maioria, quase, posso dizer, metade homem e mulheres, né, e falando um pouco, eu fiz engenharia mecânica em Guaratinguetá, né, eram pouquíssimas mulheres, né, tanto é que a gente tinha que ir ou para Taubaté ou Lorena para ir nas festas onde tinha universidade com cursos femininos. Vocês, né, parabéns pelos painéis, como que vocês veem, sabendo do passado e o presente hoje, como vocês vislumbram o futuro, se, até tirando uma brincadeira, né, será que a gente vai ver no futuro inclusão dos homens na logística? Porque eu vejo cada vez mais as mulheres buscando conhecimento e indo atrás, e os homens nem tanto. Então, vocês vislumbram em um futuro próximo de que não vai se ter mais painéis onde vai ser colocada a inclusão da mulher? Olha, eu acho que, na verdade, é o que foi falado aqui. Acho que não tem que ter essa coisa homem-mulher, porque o espaço está aí para todos. Eu acho que o que importa é que se busque conhecimento, né? A gente está aqui num evento falando sobre educação, e quanto mais a gente buscar conhecimento, eu como já citei, eu participei da primeira turma, né, da FABET para formar as mulheres gestoras de unidade imóvel. Só que isso foi logo pós-pandemia, eram muito poucas mulheres que procuravam o curso. Só que hoje a gente já vê, por exemplo, a gente tem aqui o SENAC e tem o SESC Senat, que eu sou muito próxima, vamos dizer, eu falo que eu adotei uma caminhoneira, né, que eu falo que é minha filha da estrada, o nome dela é Suelen Lopes, e ela hoje é uma caminhoneira que se interessou por educação e hoje ela dá curso no SESC Senat para formar mulheres caminhoneiras. Então, assim, do mesmo jeito que ela teve essa iniciativa, eu acredito que se acontecer isso num futuro talvez próximo, né, que, claro, temos um número de mulheres, muito mais mulheres. Hoje nós temos 200 mil mulheres caminhoneiras. Todas as entrevistas que eu participo, todos os programas de televisão, e que às vezes eu questiono o apresentador. Vocês sabem quantas mulheres caminhoneiras nós temos no país? Ah, acho que umas 10 mil. E fala assim, achando, né? Aí você, umas 3 mil. Quando eu cito que nós temos quase 200 mil mulheres, perto do número de caminhoneiros é um número muito pequeno, né? A gente sabe disso. Porém, 200 mil mulheres é um número que tem uma representatividade. Então, se inverter os papéis, que eu acho que não no futuro próximo, talvez até infelizmente, porque se a mulher trouxer esse benefício, né, de cuidar mais. As seguradoras gostam muito das mulheres, né, não é isso, Marcos? É um dado que parece que elas evitam mais acidente, cuidam mais do caminhão, então é um número que gasta menos também para a empresa. Então, assim, não acho que tem que ter essa divisão homem e mulher. A gente está aqui, claro, defendendo a inclusão da mulher na logística, porém, eu acho que, se amanhã tiver essa situação, que tenham homens que procurem o SENAC, o SESC Senat, a FABET e todas as instituições de educação, para que, vamos dizer, não tem que mais ter isso, curso para homem, curso para mulher, curso para formar pessoas que venham trazer isso para o transporte, porque o risco maior que a gente está correndo é de não ter o caminhoneiro ou a caminhoneira para realmente fazer a logística acontecer. Eu acho que é o principal. O que acontece hoje, que eu percebo em sala de aula, é que a mulher ela se cansa de só ter estrutura na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, ela busca a qualificação para sair da operação, porque ela não aguenta, ela se cansa rápido. Então, a partir do momento que eu tiver uma qualificação acessando esteadas, outros meios, que tem que ser orgânico, esse processo, não é só treinar, você tem que dar qualidade, porque a gente, quando viaja para Manaus, que a gente tem que embarcar na balsa, ali não tem onde você dormir, não tem onde você fazer xixi. Então, falta estrutura no país,
Eu acho a medicina maravilhosa, ela trabalha muito em cima de dados e fatos, estatística, mas a estatística, pelo lado feminino, ela é falha, porque a mulher ela abandona a sala de aula por N motivos, que não é o professor, que não é a instituição. Então, acho que as pesquisas, 200 mil caminhoneiras, é muita coisa, só que elas vão cansar. E não vão alimentar suas filhas para serem. Assim como Na faxineira. verdade, só fazendo um Não, mas parênteses. tá. O que eu acredito assim, não é só a mulher que cansa. Cansa. Hoje, eu venho da história do país, que é o que o avô era caminhoneiro, o filho era caminhoneiro e o neto era caminhoneiro. Hoje ninguém mais quer ser caminhoneiro e o pai ou o avô trabalharam e tal para o neto, para o filho não ser caminhoneiro por conta dos riscos, porque morre, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Então, na verdade, o país precisa ter infraestrutura para o homem e para a mulher para que as próximas gerações queiram ser caminhoneiros, Falou né, tudo. e caminhoneiras. Falou porque senão a gente não vai ter nem homem, nem mulher, nem ninguém. Nem faxineira, E aí nem não vai motorista, dar para ter nem automático, empilhadeirista. porque nossas estradas não estão preparadas para lá em Itapopoca pegar um caminhão que não tem motorista. Né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Gra. O tema está muito dinâmico, pelo jeito, a gente precisava do dia todo, isso é um bom sinal. Olha, a próxima Eu vez fico não vai muito ser um feliz. painel, Não vai tá ser um dando, seminário não tá com as dando. mulheres. Assim vocês querem milagres aqui. Mas eu quero dar o parabéns a todas. Foi excelente a explanação.